Desde o início da manhã de ontem, uma operação da Polícia Civil denominada Presságios sacudiu a cidade de Florianópolis com uma investigação sobre suspeita de fraudes em licitações de coleta de lixo e a possibilidade da existência de uma organização criminosa que operava esse esquema envolvendo secretários do governo e particulares, no caso, empresários que lucram com a privatização do serviço público de coleta. Esse assunto tem gerado inúmeras discussões ao longo de ontem, dessas horas até o dia de hoje, seja no bar da esquina, na padaria, na igreja, no futebol, e tem motivado políticos, personalidades, lideranças da cidade, das mais variadas matizes, a emitir sua opinião sobre o que está acontecendo. Nós do Sintrazem estamos diretamente lutando, a nossa categoria enfrenta esse processo desde o início dele. E após as declarações do prefeito e essas gama de opiniões que estão sendo propaladas por aí, nós decidimos fazer esse pronunciamento público para apresentar a verdade sobre todos esses fatos e o que está por detrás de todo esse processo de terceirização da limpeza pública e a destruição da CONCAP na cidade. Esse processo ele iniciou ainda no primeiro ano, no primeiro mandato do governo Jean, lá em 2017. O governo Jean, com o argumento de que precisava angariar recursos de um refis, ele enviou um projeto de lei para a Câmara, extinguindo a empresa de economia mista CONCAP e transformando-a em uma autarquia, para poder acessar essa benesse que era dada então pelo governo federal para quem estava em dívida com a Previdência Social. Por trás desse discurso e como argumento, o Jean também prometeu para a cidade que a CONCAP continuaria 100% pública, que a limpeza pública da cidade não sofreria nenhuma alteração e que os direitos dos trabalhadores da CONCAP estariam mantidos. A categoria naquele momento entendeu corretamente que o processo de autarquização da CONCAP era um processo que permitia que o executivo, a partir daquele instante, se aprovada a lei, poderia mudar toda a forma de execução e operação do sistema de limpeza pública, permitindo que ele fosse terceirizado. E esse foi o motivo daquela greve de julho de 2017, aonde os companheiros e companheiras da CONCAP enfrentaram o governo Jean, e a primeira tentativa, o primeiro passo para isso que nós estamos vendo hoje aqui na cidade de Florianópolis. Jean Loureiro é reeleito, já com uma nova configuração de Poder Executivo. O Poder Executivo é prefeito e vice, e aí com Topázio Neto como seu vice. Em janeiro de 2021, em meio ainda à pandemia do coronavírus, num mês onde a Câmara de Vereadores está de recesso, logo nos primeiros dias de mandato, ele envia, junto com Topázio, que fazia parte do Executivo, porque o projeto de lei parte do Poder Executivo, para a Câmara de Vereadores, que é convocada do recesso, para votar uma reforma administrativa, que depois ficou conhecida com o número 706, Lei Complementar 706, e que aí sim ele complementa aquilo que iniciou lá em 2017, no primeiro ano do seu mandato. Nessa lei, ele já propõe a terceirização de várias atividades que eram realizadas e que são realizadas pela CONCAP e tenta retirar direitos consagrados no Acordo Coletivo dos Trabalhadores. Quando o governo envia esse projeto de lei, a categoria entra em estado de greve, procura o governo para exigir a retirada imediata desse projeto, porque terceirizava a CONCAP e atacava os direitos, e quando o governo sinaliza que não vai retirar o projeto, a categoria então entra em greve. Em dezembro de 2020, ou seja, no ano anterior à posse, nós, e deve ser isso que a Polícia Civil deve ter também aí nas suas investigações, nos deparamos com um anúncio em redes sociais de uma empresa do norte do país que não executava nenhum serviço aqui em Santa Catarina ou na região, contratando garis e motoristas para atuar em Florianópolis, em dezembro. O contrato com essa empresa é assinado um dia antes do início da nossa greve. E aí entra a Amazon Forte
para operar o sistema de coleta terceirizada em Florianópolis. Com o final da greve, a Amazon Forte permanece com um contrato de 3 meses para operar a coleta de resíduos sólidos, o rejeito, o lixo comum, na região continental por 3 meses. Esse contrato, esse primeiro contrato emergencial, ele é celebrado ainda com a autarquia CONCAP e o então presidente Lucas Arruda. Com a reforma administrativa aprovada e que permitiu a terceirização, feita pelos vereadores, que tem a sua digital sim nesse processo de terceirização e tudo que está acontecendo nessa cidade, aqueles que votaram a favor, esse contrato passou a ser assinado então pelo secretário de Infraestrutura, que assume na reforma administrativa também a representação da presidência da CONCAP. Uma parte dos trabalhadores da CONCAP são cedidos à Secretaria de Infraestrutura e outra parte dos trabalhadores da CONCAP ficam cedidos à nova secretaria criada, que é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e que passa a ser comandada pelo secretário Fábio Braga, desde então até o dia de ontem, quando foi exonerado do cargo por decisão judicial. Esse primeiro contrato emergencial é feito pelo Lucas Arruda, autarquia, e o emergencial de 3 meses pelo Galina, Walter Galina, que era o secretário de Infraestrutura e presidente da CONCAP, e fiscalizado pela Secretaria de Meio Ambiente, que era onde operava a Amazon Forte no continente. Passados esses 3 meses de contrato emergencial, o contrato passa a ser assinado então pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com seu secretário Fábio Braga, e o contrato de 3 meses emergencial tem a sua prorrogação por mais 3 meses, sem licitação. Chegado o mês de julho, final de julho, quando o contrato seria encerrado e a CONCAP voltaria a operar a região continental, entra um novo edital e que motiva uma segunda greve nossa. Um edital que permitia que essa empresa, sem licitação, operasse a coleta de resíduos em toda a cidade. E aí, da mesma forma que antes, a empresa anuncia, bem antes do contrato e do edital terem sido o edital publicado e o contrato firmados, já a contratação de garis e motoristas para atuar no norte da ilha de Florianópolis. Tanto é que tem, inclusive, entrevistas na imprensa onde o secretário de Meio Ambiente, Fábio Braga, à época, ao ser questionado sobre a contratação, e ele tenta justificar com a greve, e a própria imprensa fala, mas o contrato ele aconteceu antes da entrada em greve. Por isso, nós temos vídeos de dias onde o caminhão da CONCAP saiu para coletar no norte da ilha e chegou lá e encontrou a empresa terceirizada no roteiro que os trabalhadores faziam. Isso aí a cidade inteira viu, tem prova, está documentado. E aí é celebrado mais um contrato emergencial, aí nós entramos em greve, conseguimos estancar esse processo de privatização e terceirização da coleta que atingiria toda a cidade, e a empresa terceirizada fica aí circunscrita ao norte e ao continente da coleta de lixo convencional, e os contratos começam a ser celebrados de 6 em 6 meses, contratos emergenciais, até a data de 27/7 de 2022, quando entra uma outra empresa, a FG. Em 27/7 de 2022, entra em contrato emergencial, ou seja, está sem licitação também, uma nova empresa que opera até hoje, que não é alvo da investigação da Polícia Civil, que é a FG, mas que também está sem licitação. O interessante dessa história toda é que houve um processo licitatório feito pela Prefeitura nesse período, e que hoje está na Justiça, com questionamentos das outras classificadas. Mas o interessante dessa história toda é que a Amazon Forte disputou essa licitação e ela foi desclassificada pela própria prefeitura por não apresentar todos os documentos exigidos no edital que comprovassem que ela pode executar serviço de limpeza urbana. Ou seja, a prefeitura deixou 18 meses a Amazon operar e na hora da licitação ela não tinha documentos comprobatórios, segundo a prefeitura que desclassificou a Amazon Forte daquela licitação. Ou seja, quando o prefeito Topázio vai para a imprensa e tenta, vamos dizer assim, dizer que isso aconteceu lá atrás, primeiro a gente tem que lembrar que lá atrás
o executivo que enviou o projeto, que abriu a possibilidade, que terceirizou, de fato, implementou, era o executivo que ele fazia parte, ele era o vice-prefeito. Ele assume, com a saída do Jean em abril de 2022 para a disputa a governo do estado, o cargo de prefeito. E de lá até aqui, a Amazon continuou operando e em nenhum momento o prefeito foi a público questionar os problemas que poderiam existir da Amazon. Até agora ele também não veio a público, nunca foi a público explicar por que nós temos mais uma empresa operando em contrato emergencial. Ele o fez agora forçado pela Operação Presságio. O que é estranho é que essa empresa FG, que atua hoje, ela, assim como a Amazon Forte, tem vários contratos e vários aditivos. Quando a Amazon entrou, ela teve, até a sua saída, um acréscimo contratual de cerca de 85% do valor que ela recebia quando entrou para executar o serviço aqui em Florianópolis. E a FG tem vários aditivos. Aqui nós temos os contratos todos, isso que nós estamos falando aqui foi baseado nos Diário Oficial, nos contratos que a Prefeitura foi celebrando com essas empresas. E o que chama a atenção é que a FG, que atua hoje, também, como eu disse, em regime emergencial, ela tem um contrato assinado que o responsável, o gestor do contrato, é Carlos Alberto de Araújo Gomes Júnior, que é o secretário de Segurança Pública. E não é o secretário de Meio Ambiente. Esse contrato ele foi celebrado de 4/11/2022 até 2 de maio do ano passado, 2023. Então ela operou com um contrato de 180 dias, emergencial, e que não era o secretário de Meio Ambiente o responsável do contrato, mas o secretário de Segurança Pública. Então por aí a gente vai vendo que essa discussão das terceirizadas, ela faz parte do dia a dia da discussão do núcleo de comando do governo Topázio. Não dá para o Topázio vir para a imprensa e dizer que simplesmente não sabia de nada. Os secretários que fazem parte do processo de licitação na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na Secretaria de Turismo, na Secretaria de Administração, até o secretário de Segurança Pública, são pessoas muito próximas do prefeito, muito próximas. Então o prefeito ir para a imprensa como ele tem ido, dizendo que não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Aliás, ele perdeu uma grande oportunidade de ratificar o discurso dele, porque ele só exonerou os 2 secretários porque tem uma decisão que diz que eles têm que ser afastados do cargo. Ele não exonerou os 2 secretários no primeiro momento que ele soube. Então, essa história de que eu estou aqui para fazer o certo, prefeito, o senhor tem que dizer por que o senhor manteve toda essa turma, todo esse tempo, todos esses contratos, mesmo com greves e denúncias que a gente fazia. E a entrada no norte da ilha, todo mundo lembra. Como que a Amazon entrou no norte da ilha? Ela entrou com a guarda municipal escoltando os caminhões. Nós temos imagem disso, para eles poderem circular, para poder entrar no pátio da CONCAP. Nós estávamos em greve. Eles entraram, a CONCAP foi arrancada à força dos seus roteiros. Foi arrancada à força. Isso o senhor não fala, né? Que usou a guarda municipal para garantir a entrada de uma empresa terceirizada que hoje é alvo de uma investigação policial. Uma outra coisa que tem sido recorrente nos discursos do prefeito, porque são vários escândalos de investigações, inquéritos, um já virou processo criminal, inclusive, sobre esquemas de corrupção dentro do governo Topázio. E o prefeito, e aí nós temos que entender a meticulosidade dessa história toda. Quando ele fala servidor, é óbvio que há uma revolta muito grande da categoria, porque eles não são servidores, as pessoas que estão indiciadas nesses processos são cargos de confiança. Isso não é quem fez concurso público e está ali no dia a dia atendendo o povo. O termo servidor, ele se familiarizou, se popularizou para as pessoas como o trabalho que a gente faz, quem faz concurso público e está lá atendendo o povo, servidor público. Ele usa esse termo para tentar construir na opinião pública o discurso do projeto político que ele defende, que é o projeto político que estava lá atrás apoiando uma reforma administrativa que vinha para acabar com a estabilidade dos trabalhadores do serviço público, para acabar com o concurso público e permitir
que os agentes públicos que executam serviço para a população fossem indicações políticas. Era esse o projeto da reforma administrativa que o governo Bolsonaro, que é apoiado pelo governador Jorginho Melo e que foi apoiado pelo prefeito Topázio Neto, que agora é aliado do governador Jorginho Melo, né, pela imprensa aí, costura uma aliança para as eleições municipais. Ele tenta a todo instante, mesmo quando o problema está em cima da turma que é indicada por eles, manter essa narrativa na opinião pública da imagem do servidor público corrupto. Se não fossem os servidores públicos, várias dessas denúncias e desses enfrentamentos com estabilidade, eles não aconteceriam na cidade. Porque muito disso que está no processo de investigação, e a gente é citado várias vezes, todas essas greves, e agora a população tem, e está conhecendo a verdade, né, que muitas vezes fica sendo manipulada por uma mídia tendenciosa, que diz que a greve e a prefeitura com o seu discurso hipócrita, falso e mentiroso, dizendo que nós temos privilégios, porque é isso que nós enfrentamos desde 2021, que os trabalhadores da CONCAP têm privilégio, o privilégio de trabalhar no sol, na chuva, no sábado, no domingo, na virada do ano, no carnaval, no Natal, para limpar a cidade e receber uma média salarial de R$ 3.500 a R$ 4.000, que essa é a média salarial dos trabalhadores da CONCAP, não dos secretários do governo, não do salário do prefeito mais caro do Brasil, população. O prefeito de Florianópolis tem o salário mais alto de todos os prefeitos das capitais brasileiras. Essa é a verdade, prefeito. Então não é essa turma que está limpando o chão lá que é privilegiado. Dos vereadores que aprovaram um aumento de 48% no final do ano, desse prefeito que aumenta a taxa de lixo em 17,5%, acima da inflação, acima do aumento real do salário mínimo, quer botar nas costas do povo mais um imposto para manter quem funcionando? A máfia do lixo. São mais de 100 milhões de reais que essa turma das empresas privadas de limpeza pública levaram dos cofres públicos desde que eles entraram em cena, conforme nós contamos aqui. Já passou Hackley, que era uma empresa ligada, o dono da empresa tem parentesco com João Paulo Kleinbin, que era um dos financiadores de campanha do Jean. Já passou a tal da Smart Citizen, AMA, que desenvolveu um aplicativo de acompanhamento e geoprocessamento e que até agora não pagou as pessoas que eles enganaram com os tais zeladores urbanos e que na prática era uma sobreposição do trabalho da CONCAP, quem tinha que ir lá terminar o trabalho era a CONCAP, assim como era com a Hackley. Agora tem a Sanitary, que é outra empresa que veio com a tal da Capina Tech e que cotidianamente as equipes da CONCAP são chamadas para terminar o serviço que a Sanitary começa, ou seja, ela vai lá, passa com a máquina, mas quem vai lá tem que limpar de verdade. Continua sendo a CONCAP. Na virada do ano, quem garantiu a limpeza, de fato, da festa de Ano Novo, que foi, segundo a opinião pública, né, um grande fiasco, sobre uma parte da opinião pública achou um grande fiasco a festa, mas quem salvou a festa foi a CONCAP, que foi lá em poucas horas, deixou todos os balneários e garantiu que a beira-mar e toda a cidade pudesse, né, não ter nenhum lixo acumulado da virada do ano. Então continua sempre sendo a CONCAP. Eles ainda têm agora a FG, nesse grupo de empresas terceirizadas, e a prefeitura quer avançar. Esse é o projeto político. Então o projeto político de tentar colocar o servidor público como corrupto, para legitimar um discurso na opinião pública, que a lei de corrupto não trabalha, que ele tem privilégio, que ganha bem, o que funciona é a terceirização. E ele agora está expandindo esse modelo para a saúde. Ele tem um complexo hospitalar, ou o nome que agora todo instante eles estão mudando de nome, para ser feito lá no Carianos, onde era o antigo aeroporto. Então essa é a realidade do que está acontecendo. Então a gente está gravando esse vídeo para que a opinião pública, para que todo mundo possa compreender o que gerou tanta greve na CONCAP. E aí a imprensa tinha que ser honesta, né? Uma parte da imprensa precisa ser muito honesta quando vai falar das greves da CONCAP. O prefeito a gente não espera muita verdade dele, porque ele
participou de uma mesa de negociação conosco, afirmando que a CONCAP era melhor que a terceirizada, que ele ia fazer concurso público, assim como o Jean, e dias depois esqueceu tudo isso e continua tentando atacar direitos dos trabalhadores e não assinou o acordo coletivo até hoje. Aliás, ele quer retirar direitos dos trabalhadores, essa é a política do Topázio, e privatizar ainda mais, e colocar ainda mais terceirizada com um contrato milionário. Mas uma parte da imprensa podia ter contado, né? Pode contar nessa história toda. O que foi a greve de 2021, em janeiro? Por que nós entramos em greve? Por que nós entramos em greve em setembro de 2021? Quais eram as origens de todas essas greves? Investimento na CONCAP e a luta contra as terceirizações. O resultado do sucateamento e das terceirizações hoje está na página policial. E nós, trabalhadores, com as nossas ferramentas, com o nosso sindicato, vamos enfrentar todos aqueles que atacarem o serviço público. Com os nossos meios, organizaremos mais denúncias, vamos fazer com que a população conheça a verdade sobre os fatos, vamos continuar nossa campanha de informação para a população e no momento que a nossa categoria entender que nós precisamos radicalizar mais uma vez para cima do Executivo Municipal, estaremos mais uma vez na cidade de Florianópolis de braços cruzados para defender o direito do povo, que é o direito ao serviço público. Firmes na luta, um abraço e contem conosco.